Como se curar dessa dependência emocional, onde o meu atual parceiro é super dependente de mim financeiramente e emocionalmente. Tá, então vamos por partes. O fato dela ter sido abandonada pelo pai faz com que ela procure uma segurança muito grande de que ela não vai ser abandonada pelo parceiro amoroso. Uhum. Geralmente, a gente vem tentando ser cuidada por esse parceiro ou a gente vem querendo que esse parceiro dependa da gente. Uhum. Quando você não tá saudável, tá? Sim. Quando você não tá saudável. Então, inclusive, a dependência financeira do marido dela por ela pode ter sido construída sem ela perceber, mas ela deve ter tido um interesse muito grande nisso, porque quanto mais ele depende dela, menos ele vai embora. Menos risco ela tem de que ele vai embora, porque ela garante que ele depende dela. Sim. Né? Uhum. Então, como que ela se cura disso? Eu sempre digo que a gente tem que ser o pai e a mãe da nossa criança interior melhor do que os nossos pais foram pra gente. Uhum. A gente tem que ser um ambiente a gente tem que oferecer para nossa criança, né, um ambiente mais saudável, melhor do que aquele onde a gente foi criado. Sim. Então isso significa que ela foi abandonada pelo pai. Então existe uma criança aí abandonada dentro dela. Uhum. Se ela não tiver feito terapia até hoje, digamos. em sofrimento, com essa dor latente. Uhum. O que ela precisa entender? Que ela tem que ir lá buscar aquela criança. O que é buscar aquela criança? Quando ela foi abandonada, como é que ela começou a agir para não ser abandonada? Como que ela age para não ser abandonada? Geralmente, ela se anula. Geralmente, ela faz tudo para agradar. Geralmente, ela controla o outro. Ou ela vive relações de dependência, fazendo com que o outro dependa dela. E isso gera um peso para ela. Tudo isso é a tentativa de receber o básico lá atrás. De receber o afeto, de receber a segurança. Eu me anulo para garantir que eu seja boa para você e você gosta de mim e não vai embora. Eu faço muito por você, eu me entrego muito para você para ver se você fica maravilhado com a minha entrega e você não vai embora. Uma coisa é quando você está sendo bom ou boa para o outro, porque você é. Uhum. É diferente. Totalmente. Do que você está fazendo para você garantir que o outro veja e não vai embora. E tente controlar isso. Então, quando você começa a entender assim, eu fui abandonado, mas não é. Geralmente quem foi abandonado acha que a culpa era dela. Uhum. A criança, ela é autocentrada, então ela não pensa assim, poxa, foi meu pai que não estava preparado, meu pai que errou comigo. Ela pode até hoje pensar isso, mas a criança dela não pensava isso. A criança dela pensava, o que eu fiz para merecer isso? Por que ele não ficou comigo? Até já vi casos de pessoas falando assim, meu pai morreu e eu fiquei me culpando do porquê que ele morreu. Será que eu fiz ele querer se matar? Será que eu fiz ele morrer? Será que eu fiz? Porque a criança é autocentrada. Sim. Né? Então, por mais que o adulto saiba, a criança está carregando a informação de que ela não mereceu aquele amor. Então, quando eu digo assim, vamos começar a olhar para os responsáveis? Ah, não, Jandita, então você fala isso, a gente fica com raiva dos nossos pais. Às vezes, ficar com raiva dos pais momentaneamente é parte do seu processo de cura. Devolva a responsabilidade para dizer, você que errou comigo. Se você tivesse sido um pai melhor para mim, talvez eu não tivesse esses problemas. Ah, mas eu não fico na vítima? Não, porque primeiro você tem que buscar a criança que foi vítima. Sim. A criança foi vítima. E aí você busca essa criança e dizer, você não merecia aquilo. Então, agora, você precisa começar a falar para a sua criança que você pode existir, que você merece amor, sim, que você pode incomodar as pessoas, que você pode, sim, pesar no bolso do outro, né? Vamos dizer assim. O que é esse pesar? Não, eu posso ser eu posso falar o que eu quiser, porque a pessoa abandonada acha que não pode. Sim. Né? E aí até porque ela também tem medo de, se ela falar, o que está presente também vai embora também? O outro vai embora. Então, para ela é mais interessante alguém que não vai embora, principalmente quando tem uma dependência muito forte. Né? Aí essa mulher que tem medo de abandono, às vezes ela veste a cara da mulher guerreira, aquela mulher que é super forte, porque assim ela garante que ela só vai... Uma mulher forte que está com essa dor, ela não arranja um homem forte. Ela quer um homem fraco, para que ele dependa dela e para ela continuar reclamando dele. Eles são perfeitos. Porque ele não tem interesse em se responsabilizar e ela não tem interesse em alguém que seja à altura. Ela quer alguém menor. Sim. Porque assim ela se sente mais segura. Então ela vai ter que topar essa ideia de, e se eu não for mais a provedora dele? Se ele fosse o cara que anda sozinho, como é que ela se sentiria? Como que ela se sentiria se ele não dependesse? Talvez agora ela diga, não, eu queria que ele fosse independente para eu poder me separar dele. Sim. Talvez ela diga isso. Mas será que o emocional dela acompanha? Porque ela tem que trazer essa criança de dentro dela para dizer assim, agora a gente não vai mais se abandonar, porque senão ela fica se retraumatizando. Se retraumatizando, se colocando nessa posição de se anular, de aceitar essas situações. Quando ela começa a saber que ela tem valor, que
aquilo lá que aconteceu, o pai abandonou, mas não é que todo mundo vai abandonar, ela começa a parar de ter tanto medo do abandono. E ela começa a entender assim, eu sou uma adulta, se caso esse homem for embora, eu sustento, eu aguento, eu vou chorar, vou ficar triste, mas eu suporto. É saber que você é um adulto agora, né? Sim. Essa atualização da sua imagem, nem sempre ela é automática. Mas nesse caso, que ele é dependente financeiramente e emocionalmente, a parte financeira hoje em dia é muito grande na questão da dependência emocional, para a pessoa não se separar e poder construir uma vida nova? Sim, e aí, o que eu acho? Assim, que nesse caso, às vezes a pessoa fica assim, mas coitado do outro, né? Coitado. Tá certo, né? Você construiu uma vida com essa pessoa não anda sozinha ainda sem você. Você pode conversar com ela, olha, fulano, eu percebo que a nossa relação não tá boa, eu não tô mais satisfeita, e eu tô querendo que a gente comece a pensar na vida, cada um seguindo sozinho. E eu vejo que você não tem condições, mas eu quero te dizer que eu vou te dar um prazo. Pode ser isso. Sim. Um prazo, 2, 3 meses, para que você vá se ajustando. Ou até mesmo, não sei, tá? Tem gente que faz isso. Sim. Ó, você sai de casa, eu te ajudo 2 meses, 3 meses, eu já vi gente fazer isso. Para poder romper a situação sem ficar, né, esperando o outro caminhar. Porque o outro, no final das contas, o outro é um adulto. Né? O outro é um adulto que ele pode escolher. Talvez ele também não tenha caminhado sozinho, porque, de repente, no combinado deles, fazia sentido. A gente não sabe como é que é o combinado deles. Sim. Sempre tem um combinado ali. Né? Então, às vezes, o combinado é não dito. Talvez ela não queira mais esse combinado. E aí, ele vai precisar de um tempo também para poder se reorganizar. Já falou com ele? Não falou? Quer dar um prazo? Mas dizer, olha, você vai precisar agora se responsabilizar. Porque senão ela fica achando que a responsabilidade dela para o resto da vida é aquilo. Não é o resto da vida. Ela pode romper com esse combinado com ele. Nesse romper, você acha que os casamentos se acabam quando a pessoa começa a entender que ela precisa mudar aquele rumo que eles estão tomando? Nesse caso aí, parece que ela quer terminar. Né? Pela fala assim. Mas você diz no geral? No geral. Quando suponhamos, você e o Alexandre tem um acordo, vou usar um exemplo aqui, assim como eu e a Norma. Aí a gente combinou isso para a vida, mas chega um momento que a gente precisa mudar a rotina. Você acha que pode quebrar ali? A rotina, assim, o combinado. Eu acho que leva um tempo, assim. Tem combinados que esse eu acho que é o desafio do casamento, é dizer assim, as coisas mudaram, a gente precisa fazer um novo acordo. Mas nunca foi assim. Pois é, mas agora a minha necessidade mudou. A gente já passou momentos, né, de ter que reorganizar o combinado. Porque uma coisa que tinha sido combinada estava acordada e depois parou de fazer sentido. E aí é difícil mesmo, né? Porque você tem que mudar as posições, a distribuição de papéis. Então, isso às vezes fica difícil. Mas eu acho que sempre tem que ter qual é o motivo pelo qual vocês querem se organizar. Dá para organizar aquilo que você está pedindo para o outro? O outro tem condição de fazer? Isso eu gosto muito da pergunta assim, mas você quer fazer isso? Você acha que faz sentido que a gente mude essa dinâmica? Porque o outro também tem que estar de acordo, tem que estar um acordo para os dois. E às vezes a pessoa fala assim, não sei se isso vai dar certo. Vamos tentar? Tá, vamos tentar. E eu gosto da ideia de pensar assim, vamos avaliar isso daqui a pouco de novo? Né? Não deixa sem pensar daqui a um ano, porque tem coisa que demora muito tempo para você ver se o combinado deu certo, né? Sim. Vai reavaliando aos poucos. Só que essa conversa dos combinados não é uma conversa que geralmente as pessoas têm. Na verdade, eu vejo muito que os casais conversam muito pouco, né, Jana? É mais aquela coisa funcional, né? E esquecem de cuidar de si próprio dos dois, né? Oi, gente! E aí? Gostou desse corte? Pode compartilhar e enviar para quem você acha que precisa. E ajuda o nosso canal aí, ó. Curte, clica, compartilha, porque eu sei que sempre vai ter alguém precisando. E é muito bom ajudar as pessoas. Valeu! Raça valer!